Olá, meu querido, Deus te abençoe. É uma bênção estarmos na sua casa novamente. É uma honra e uma alegria estarmos juntos e conversando. E eu estou feliz por isso e querendo repartir um pouco com você alguns ensinos com o propósito de abençoar a tua fé e fortalecer a tua fé aí em sua casa, junto com a sua família. Muito bem. Amado, nós vamos conversar um pouco em cima do assunto da mensagem do domingo passado, tá bom? O líder provavelmente já mandou para você, teu líder, uma mensagem que está condensada, porque domingo passado ficou quebrado porque a internet caiu algumas vezes. O Renan, ele juntou as partes e fez uma mensagem só. Ok? Então você já tem esse link aí, que teu líder já te mandou, e você pode usar e assistir essa mensagem novamente. E o que a gente está conversando agora é só uma instrução de como você vai desenvolver esse assunto aí na sua casa. Somente aquilo que é mais importante, tá bom? Então você tem o vídeo já disponível, você use ele como você bem achar, né? Muito bem. Então o nosso assunto aqui está baseado numa verificação de padrões históricos que se repetem em tempos diferentes. Então eu estou selecionando. Amado, isso é uma revelação. Leva isso em conta. Isso é muito importante, porque isso nos orienta. A palavra de Deus fala que tudo que foi escrito para nosso testemunho, foi escrito para nos abençoar. Então, você quando consegue perceber padrões que se repetem na história, isso é muito importante, porque nos orienta no presente. Ok? Os padrões que se repetiram vai nos orientar de como a gente vai agir hoje, o nível da nossa dedicação, da nossa consagração, vai ensinar a gente como que a gente tem que agir hoje, como cristão, hoje, no nosso tempo, na proximidade da segunda vinda de Cristo. Então, quais são os 3 momentos? O primeiro momento é a primeira Páscoa, 1445 a.C., mais ou menos. O segundo momento é a primeira ceia do Senhor, que é a versão de Cristo, a versão da nova aliança da Páscoa judaica. E o terceiro momento é o tempo próximo à segunda vinda de Cristo, e nós entendemos que todos nós estamos nesse tempo. Muito bem. Então, pega a folha que está com você aí e vamos ler junto algumas coisas. No estudo desta semana, vamos observar padrões, eu acabei de dizer, né? E a partir desses padrões, tiraremos lições para fortalecer a nossa fé e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um quadro aqui, você está vendo aí. Esse quadro, ele é o resumo dessa repetição de eventos, né, que estabelecem, então, um padrão para esses 3 momentos distintos que mencionamos agora. Então, o que está acontecendo no mundo na primeira Páscoa, que é tensão, hostilidade e perseguição, mas o povo está reunido nas casas, e dentro das casas, a família está reunida, está havendo comunhão, amor, pai provendo o animal para o sacrifício, ok? O pai está provendo cada casa. Está acontecendo também uma celebração da salvação. Isso está acontecendo em família, ok? A celebração da salvação. Tudo isso na primeira Páscoa. E o momento que se segue, a sequência histórica, ou o que vem depois, é o movimento do povo entrando o caminho de deserto em direção da terra prometida, ok? A informação que eu vou repartir agora, porque tem a ver com a segunda e a terceira, o terceiro momento. O que está acontecendo? Deus está levando o seu povo a caminho do deserto em direção da terra prometida, porque nesse momento Deus está formando o povo do reino, ok? O reino é estabelecido por um rei, súditos, uma lei e um território. Observe que na caminhada em direção à terra prometida, que é o território onde a nação ia ser formada, o povo do reino ia ser formado, no deserto Deus entrega a lei. E Deus se revela como Deus dos hebreus.
ok? Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Toda a multidão que estava saindo do Egito eram os descendentes dos filhos de Jacó. Então, era a nação que Deus prometeu criar, gerar a partir de Abraão, o pai Abraão. Então, Deus está se revelando como o Deus do povo, o povo hebreu como os súditos do reino. Deus está entregando a lei no deserto, os 10 mandamentos e todo o Pentateuco foi dado para Moisés no tempo do deserto. Deserto é tempo de revelação de Deus, mas o deserto também revela a todos nós. Isso foi conversado na semana passada, ok? E o povo está se movimentando na direção do território para se estabelecer como povo do reino, como nação, com uma identidade, ok? Mas também dentro de um território, é importante o território. Então isso tudo está acontecendo. É momento difícil? É momento de se reinventar? Sim. É um momento de você resolver problemas? Sim. Está acontecendo muita coisa, mas tudo isso é necessário. Esse é o primeiro momento. O segundo momento histórico é o da primeira ceia, que é a versão da nova aliança, da primeira Páscoa. É uma Páscoa, ok? Só que na ceia do Senhor, o cordeiro que foi provido pelo Pai, providenciado pelo Pai, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Então, nesse momento da primeira ceia, o que é que está acontecendo no mundo? Tensão, hostilidade e perseguição, ok? Tudo isso também está acontecendo. Nas casas, no momento da celebração da ceia, família reunida, no caso de Jesus, os discípulos, é uma expressão da família do povo de Deus, ok? Comunhão e amor. Amor é o principal dos temas de Jesus na ceia do Senhor, entre João 13 até 17. É um principal tema. Também ânimo, também força, também a vinda do Espírito Santo. Tudo isso está sendo ensinado por Jesus aos discípulos no ambiente da ceia, ok? A provisão do Pai do Cordeiro, Jesus é a própria provisão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a provisão de salvação, a provisão de perdão, a provisão de libertação. Tudo isso está acontecendo. O Antigo Testamento é figura da realidade, daquilo que aconteceria plenamente em Jesus Cristo. Muito bem. E a sequência histórica? Na primeira ceia, a sequência histórica é: o povo deveria ficar reunido, aguardando a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, e o batismo do Espírito Santo aconteceu, aí nós, teologicamente, dizemos que a igreja nasceu naquele momento, a hora que o Espírito Santo... Alguns dizem que é na cruz, não faz tanta diferença. Mas com a vinda do Espírito Santo, o Espírito de Cristo foi introduzido dentro de nós, fomos batizados com o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e assim o povo do reino, baseado no Rei Jesus, está sendo formado, ok? O povo do reino, agora não baseado no judaísmo, não baseado no povo hebreu, não baseado nas tribos de Israel, mas baseado no Rei Jesus. Jesus é o Rei do reino. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam a sua vida para Ele pela fé, se sujeitam ao seu senhorio, se transformam nos súditos do Rei, ok? A lei é a escritura sagrada, os padrões do reino, ok? Os valores do reino, os mandamentos do Rei Jesus, tudo isso está no Novo Testamento, ok? Revelado em toda a Bíblia, de alguma forma. E o território ainda está por se definir. O nosso território, na nova aliança, não é um local físico, nosso território é o céu. O apóstolo Pedro fala que a nossa pátria é o céu. Aí, veja, era figura, a necessidade do território de Canaã, definido como o território onde o reino estaria, é uma figura do real. Hoje nós convivemos com o real e convivemos com a essência, que é Jesus Cristo, ok? E na essência nós entendemos
que o território do reino é a eternidade, é o céu. Agora, haverá um tempo em que Jesus governará na sua segunda vinda o planeta todo. Aí a terra vai se transformar em todo o território do governo do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse diz que a tenda do céu cobrirá a terra e tudo será o território debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo, ok? O céu e a terra, em algum momento, debaixo do governo de Jesus, vai se ligar, vai se conectar, ok? Porque tudo está debaixo do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o terceiro momento, a gente já está mencionando algumas coisas do terceiro momento. O terceiro momento é a proximidade da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós entendemos que nós estamos nesse tempo. Muito provavelmente a nossa geração é a geração que vai provar a segunda vinda de Cristo. Isso é uma boa notícia, ok, gente? Isso é uma boa notícia, isso é tremendo. Imagina o privilégio que eu e você temos de Deus nos permitir nascer no tempo, num dos momentos históricos mais importantes de toda a história da raça humana e de toda a história do universo. Os dois grandes momentos da história do universo. A primeira vinda, a encarnação do Deus Filho, ok? Que ele vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda vinda de Jesus Cristo, que ele vem como o leão, como o rei, como aquele que tem um cetro na mão, que vai trazer juízo sobre os nossos inimigos, sobre Satanás, e vai estabelecer o seu reino definitivo, cumprindo um propósito desde a criação, que era estender o jardim do Éden como uma expressão do reino de Deus, cobrindo toda a terra, trazendo cura e restauração. Imagina o tempo em que nós estivermos debaixo do governo de Jesus, onde a tecnologia do céu estará à nossa disposição, uma tecnologia com instrumentos musicais novos, uma tecnologia em que a gente lide com a energia de uma maneira mais sábia, mais sublime, uma tecnologia em que a gente administre a força magnética da Terra, em que a gente possa lidar melhor com as energias, a gente possa voar, a gente possa fazer muitas coisas, a gente possa viajar com tranquilidade para Jerusalém, para estar com o Rei Jesus periodicamente. A festa dos tabernáculos vai estar acontecendo, uma grande celebração e festa de todo o globo, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é Rei. Isso vai acontecer depois que Jesus estabeleceu o seu governo na terra. Imagina a sabedoria, uma tecnologia que faça com que o mundo inteiro produza grandemente. Um pouco de terra dentro da sua casa vai te dar alimento para você se alimentar sem crise econômica, sem nada. A economia mundial toda é organizada, os rios todos eles limpos, os peixes em abundância, a terra dando frutos gigantes, assim como provavelmente havia no Éden. Lembra quando os espias foram observar a terra prometida e viram frutas gigantescas? Imagina a terra abençoada por causa da presença do Rei Jesus, uma pequena semente dando frutas gigantes, uma única fruta alimentando uma família inteira. Imagina essa bênção, não apenas a tecnologia do céu disponível na terra, mas a bênção do Senhor Jesus, abençoando a água, abençoando a terra, abençoando o ar, abençoando as famílias, abençoando comunhão, e nós podendo desfrutar da presença do Jesus e desfrutar de uma nação, de cidades que estão debaixo da bênção plena do Senhor Jesus Cristo. A gente não vê a hora disso acontecer. Mas até isso acontecer, vai acontecer um período, ok? Um período em que a proximidade dessa segunda vinda vai trazer um pouco de luta, um pouco de tribulação, um pouco de dificuldades. Por isso nós precisamos nos manter firmes na nossa fé, firmes no cuidado de um para com o outro, firmes na nossa esperança, firmes na nossa fidelidade ao Senhor, e tendo que se reinventar. Se a gente está perdendo emprego por causa de umas lutas que estão acontecendo, a gente se reinventa, a gente ora, a gente continua da dependência de Deus.
ok? Deus continua provendo, Deus continua sendo Pai provedor, Deus continua abençoando os seus filhos. Precisamos descansar o nosso coração nessas verdades que dizem respeito a nós e ao tempo que estamos vivendo agora e no tempo que se segue também. Esse é o depois, ok? No nosso caso, a sequência histórica serão tempos, sim, de lutas e tribulações, mas nós vamos nos manter firmes, vamos nos abençoar mutuamente, vamos cuidar um do outro, porque a história está conduzindo até o momento em que, sim, o trio satânico vai se manifestar e tudo mais, mas Jesus está bem perto e quando Ele chegar, Ele vai estabelecer o seu reino e nós vamos viver com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do cristianismo, essa é a esperança que nós pregamos, que nós repartimos com as outras pessoas. O mundo não dá esperança, o dinheiro não dá esperança, a economia não dá esperança, os governos não nos dão esperança, apenas Jesus Cristo é a nossa esperança viva. Quem está em Cristo está fortalecido, quem está em Cristo tem esperança viva, quem está em Cristo pode passar pelo que for e passar firmemente, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor provê, o Senhor dá graça, o Senhor está com o sobrenatural, o Senhor envia milagres, o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida dos seus filhos, ok? Isso faz parte desse tempo aqui. Muito bem, segue aí na sua apostila, você vai ler esse texto junto com a sua família aí, vamos ler, né? Eu estou repetindo aqui depois o quadro, algumas coisas que eu já mencionei, eu não vou repetir agora lendo, né? Então, estou me referindo àquilo que é um padrão nos diversos eventos, e eu quero convidar você a chegar a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, os versos de 7 a 14. Eu quero convidar você, aí na sua casa, ler em família esse texto. E essa é a tarefinha que você vai fazer em família aí. Leia o texto de 1 Pedro 4, de 7 a 14, faça uma lista dos conselhos de Pedro, baseado nesse mesmo texto, ok? Uma lista dos conselhos que ele dá para o povo, para nós, nesse tempo em que nós estamos, tá certo? Você vai fazer essa sua lista e você vai conversar em família sobre esses conselhos e vai conversar em família como vocês vão vivenciar esses conselhos na vida de vocês e todos nós na nossa vida, tá bom? Então você vai ter um tempo aí para bater um papo a respeito disso. E nesse papo, considera esses 6 itens que eu coloquei aqui, que foi a minha aplicação na mensagem do domingo passado, ok? Esses 6 itens você vai ler em casa e vai considerá-los junto com a lista dos conselhos que você mesmo fez, vocês mesmos fizeram aí, baseado em 1 Pedro capítulo 4. No final, orem em família, tá certo? E se abençoem mutuamente. E animem a fé um do outro para todos permanecerem firmes, ajudando um ao outro, um cuidando do outro, fortalecendo a fé e a fidelidade no Evangelho, a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo em todos os tempos que nós estamos vivendo. Amados, as coisas podem até piorar um pouquinho? Sim, podem piorar. Pode piorar muito? Pode piorar muito também. Mas fique firme, se abençoem mutuamente, cuidem um do outro. Cuidem um do outro para que ninguém esmoreça na sua fé e na esperança que nós todos temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquem firmes, se reinventem, trabalhem, confiem em Deus, peça sabedoria. Nesses tempos, o que vem depois da primeira Páscoa, o que vem depois da primeira ceia, é uma necessidade de reinvenção, ok? Não de negociar a santidade ou dos valores de Deus, mas a gente precisa se reinventar, se adequar às novas necessidades. É um esforço que todos nós teremos. Você é forte, você é sábio, o Senhor é contigo e você vai poder se reinventar nesses tempos de necessidade. Você vai se reinventar, porque a graça do Senhor é sobre você, tá bom? Confie em Deus, orem, tempo de consagração. Deus nos dá uma oportunidade nesse tempo, de em família, nos
nos relacionarmos melhor, revermos os nossos relacionamentos, os nossos valores, as nossas prioridades e nos consagrarmos ao Senhor. No final das contas, é também tempo de nós cuidarmos da nossa casa, limparmos a nossa casa, fazermos uma faxina na nossa casa e nos entregarmos mais ao Senhor. Faça uma boa conversa, tenha uma boa conversa aí com vocês. Deus abençoe você em tudo, no nome de Jesus. Amém.